Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Neste conteúdo, vamos focar em uma das questões mais inquietantes da segurança pública brasileira: a expansão da organização criminosa Comando Vermelho para as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Esse fenômeno não se trata apenas de um deslocamento geográfico, mas de uma estratégia criminosa complexa que envolve alianças, rupturas e confrontos com facções locais, como a Família do Norte, FDN, no Amazonas, os Guardiões do Estado, GDE, no Ceará, o Sindicato do Crime, SDC, no Rio Grande do Norte, a nova Al-Qaeda, na Paraíba, além de grupos atuantes na Bahia. A consolidação do poderio econômico do Comando Vermelho se apoia em mercados ilícitos bilionários: tráfico de drogas, armas, contrabando, exploração de pessoas e lavagem de dinheiro, aproveitando as fragilidades institucionais, a vulnerabilidade de fronteiras e a ausência do Estado em áreas estratégicas. Para nos guiar nessa análise detalhada que integra o livro Polícia Penal em Foco, tenho a satisfação de receber o policial penal Stanley Gusmão de Paiva, autor do artigo A Expansão da Organização Criminosa Comando Vermelho nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, compartilhando conosco suas reflexões e apontamentos sobre esse tema atual e preocupante. Na satisfação do reencontro, Stanley, dou-lhe as boas-vindas, agradecendo a sua deferência e generosidade em aceitar o convite e contribuir mais uma vez com este canal. Antes de entrarmos nas dinâmicas mais recentes, peço que você apresente à nossa audiência o objetivo central do seu artigo e o que motivou sua pesquisa sobre a expansão do Comando Vermelho para o Norte e Nordeste. O prazer é meu mais uma vez de estar aqui no Extramuros Podcast. Sou policial penal da Paraíba já há mais de 12 anos e acompanho de perto essa movimentação do Comando Vermelho e de outras facções, sempre com conversa com outros integrantes da segurança pública de outros estados que contribuíram para esse artigo, e vemos que o que vivenciamos, o que discutimos há 2 anos atrás e escrevemos sobre isso, está acontecendo. Né? É um movimento bem atual do Comando Vermelho e de outras facções, mas em especial o Comando Vermelho, que praticamente está dominando aí estado por estado na região norte e nordeste. O Comando Vermelho consolidou-se como a mais antiga facção do Brasil, mas ao longo da última década passou a direcionar fortemente sua estratégia de crescimento para fora do Sudeste. Quais fatores econômicos, sociais e geográficos explicam essa movimentação rumo às regiões Norte e Nordeste? Isso, o Comando Vermelho é a facção mais antiga do país. 1970 foi criada Presídio Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E a gente vê vários pontos aí durante a história, né, essa grande expansão, ora ou outra adormecida, mas vemos de 1970, quando foi criado, até na década de 90, 93, 94, quando se criou o PCC, ele praticamente era a única facção criminosa do Brasil que batia de frente com o Estado. E quando chegou em 2006, né, praticamente aí mais uma década após, né, foi criado o Sistema Penitenciário Federal. E a gente começa a linkar diversas situações que quando o Presídio Federal foi criado, o primeiro preso foi Fernandinho Beiramar. Mas nessa criação foi mandado para o Presídio Federal diversos integrantes de facções, das principais lideranças dos estados. Chegando lá, a grande facção era o Comando Vermelho. A gente sabe que o pouco contato que eles têm, mas eles conversam, né, entre si. Chega um momento ali que eles vão ter uma interlocução
Então, esses presos que foram mandados para lá tiveram o primeiro contato com o CV. E chegou uma hora que esses presos locais tiveram que retornar aos estados. E quando retornaram, levaram a bagagem do Comando Vermelho. Então, quando esse pessoal volta para os estados, eles levam os contatos de fornecedores de arma, contato de fornecedor de drogas, até a ida deles para o Rio de Janeiro para fechar negócios. Isso daí são décadas de contatos. E a gente vê que só praticamente em 2019 presos do PCC que foram mandados para o federal. Então a gente vê aí praticamente mais de 10 anos, né, desse monopólio aí do CV no sistema penitenciário federal com faccionados de outros estados. E a gente vê em 2016 a grande briga no fornecimento de drogas e da rota com a morte de Jorge Rafah lá na fronteira do Paraguai. Então a aliança foi quebrada, né, entre eles aí durante esse período, e o CV se viu na obrigação de expandir. Então sobrou a rota Solimões, de Manaus, do estado do Amazonas. E lá em 2017, houve aquela grande chacina em Manaus e depois no Rio Grande do Norte, que justamente é a questão da briga da rota, do PCC querer impor ordens diretamente às facções locais que não admitiram essas ordens, e o CV ficou ali nos bastidores e teve um grande confronto e praticamente o rompimento das grandes facções locais dos estados ao PCC. Já para o Comando Vermelho, a questão econômica, a rota do Rio Solimões, ela deságua na grande fronteira ali marítima, né, do norte e nordeste, com pouca fiscalização, e é uma rota internacional, né, tanto para a Europa como para os Estados Unidos, para a África, também passando para a Ásia. Então o CV começou a investir nas facções locais sem impor uma ordem direta, colocando ali representantes para fazer a interligação entre Comando Vermelho e as facções locais, sem um grande confronto nessas situações. Em seu artigo, você mostra como o Comando Vermelho utiliza facções locais como trampolim para dividir e conquistar territórios. Podes detalhar como isso ocorreu em casos específicos, como a relação inicial do Comando Vermelho com a Família do Norte, no Amazonas, e com o Sindicato do Crime no Rio Grande do Norte? Nessas idas e vindas do sistema penitenciário federal, esses presos, tanto do Comando Vermelho como do PCC, eram lançados no convívio das facções locais e, por conta de brigas de anos, o Comando Vermelho sempre teve uma grande abertura nessas facções maiores dos estados. Então começava ali aquele efeito formiguinha de verificar quem são os presos locais que têm os melhores pontos de tráfico de drogas, o preso que tem uma ambição de crescer, não ficar ali só nos estados. Então ele começa a cooptar integrantes para serem batizados. Então assim, o Comando Vermelho ele cresce dentro das facções locais e chega um momento que ele explode e cria a guerra que nós vemos aí, praticamente em todos os estados do norte e nordeste, tem essas células, algumas maiores, outras menores, mas que a gente vê que o tráfico de drogas, armas, é o grande fator econômico. Questão de turismo é muito grande no Nordeste, então assim, é uma fatia muito grande na economia das facções, essa situação. E não deixar também o grande rival, né, o PCC, crescer e tomar esses estados. Então é uma briga aí eterna entre eles, mas que nós vemos que tanto o Comando Vermelho como o PCC evoluíram. Muitas vezes eles não procuram confronto, eles querem ali estar vendendo os ilícitos nas unidades prisionais, né, e eles querem ganhar dinheiro. O Comando Vermelho ele é bastante sanguinário nessa situação. Já o PCC ele trabalha de forma mais orquestrada, né?
tem liderança central, né, tem uma hierarquia entre eles, e o Comando Vermelho já é mais local, com representante do Estado. O Ceará tornou-se palco de grandes disputas entre o Comando Vermelho e os Guardiões do Estado, com reflexos diretos em atentados, ataques coordenados e massacres prisionais. Como você avalia esse cenário e o papel do Comando Vermelho nesse tabuleiro de poder? E é realmente do jeito que você falou, a questão de um tabuleiro de xadrez. E ele vê que se o Comando Vermelho não tomar conta, o PCC irá fazer de uma forma ou de outra. Então, assim, ele dá essa jogada no tabuleiro justamente também para não deixar, né, o grande rival, o PCC, crescer. São jogadas que eles criam ali os estados principais, como rota de tráfego internacional, e questão de domínio do estado, né? Se você for olhar no mapa, norte, nordeste, e você vai descendo ali Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, então praticamente assim a fronteira marítima do Brasil é dominada pelo CV. A Bahia, por sua vez, aparece em seu estudo como um estado em que a violência explodiu nos últimos anos, com a atuação de grupos locais como o Bonde do Maluco e o Comando da Paz. Qual a importância estratégica da Bahia para os planos de expansão do Comando Vermelho? A Bahia, ela é o estado estratégico, né? Que faz ali a ligação do Sudeste com o Nordeste, né? É a principal força econômica do Nordeste, seguido ali do Ceará, Pernambuco. Então, assim, a Bahia tem um grande território, né? Uma faixa litorânea ali gigante e que explodiu agora, mas que já estava previsto isso acontecer. Se você for olhar lá nas entrelinhas, né, do Bonde do Maluco, do Comando da Paz, eles estavam lá, né, dentro da facção, cooptando integrantes, verificando pontos estratégicos, tanto da rota ali do estado interno da Bahia, como outras rotas, e isso a sociedade, infelizmente, sofre com esse tipo de situação. Você enfatiza no texto a relevância das rotas do tráfico, especialmente a do Rio Solimões e a chamada Rota Caipira. Como o domínio dessas rotas se conecta diretamente à presença cada vez mais forte do Comando Vermelho no Norte e Nordeste? Sim, como foi falado, né? Essa briga lá atrás, em 2016, né, com a morte do Jorge Rafah, o Comando Vermelho, junto com o PCC, teve indicações de autoria desse crime, mas praticamente ali o PCC ele tem um domínio maior. O CV ele se viu no momento que ia ficar encurralado. Então, se fortaleceu e conseguiu essa rota do Solimões de uma forma de sobreviver. Temos esse fornecimento da Rota Caipira, que não é tão combatida, né? Existem várias rotas ali no Rio Solimões, que o CV tomou conta das unidades prisionais e fez, dentro dos estados, as suas filiais, né, do tráfico de drogas. Considerando o cenário atual, quais seriam os caminhos mais eficazes para conter a expansão do Comando Vermelho nessas regiões? E como você enxerga o papel da integração entre forças estaduais e federais, especialmente no campo da inteligência e do sistema penitenciário? O cenário atual, a gente vê aí que tanto o Comando Vermelho, né, como o PCC tem expansão aí praticamente no Brasil inteiro, né, em outros países. Mas falando aí do Comando Vermelho, essa expansão dele do norte e nordeste em frente ao PCC é bem complexa. A segurança pública, apesar dos esforços, né, tanto da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária, Polícia Penal, mas sempre ficamos a um passo atrás dessas facções criminosas. Né? A questão financeira que essas organizações têm são gigantes, não tem burocracia para se adquirir nenhum tipo de material para fazer confronto à segurança pública.
Eu vejo que o sistema penitenciário é o ponto focal. Se você não conseguir eliminar a comunicação, isolar os principais líderes das facções, você não consegue fazer confronto fora das muralhas. Então, o que acontece dentro do sistema penitenciário reflete fora das muralhas. Então, se não tivermos um sistema penitenciário forte, que isole tanto a comunicação como isole os líderes dessas facções e se combatendo a questão financeira, que é uma grande lavagem de dinheiro de várias formas que se tem conhecimento, tanto de familiares como de laranjas. Então, se nós não tivermos um sistema penitenciário forte, de forma sincronizada, nós não conseguimos vencer essa guerra. E eu acho que são palavras-chave, é a integração, inteligência e sistema penitenciário. Meu caro, nos encaminhando para o final de nossa conversa e reprisando os meus agradecimentos pela sua contribuição, o parabenizo pela pesquisa, a qual nos mostra como o crime organizado se reinventa, aproveitando lacunas estatais e transformando fragilidades em oportunidades. Deixo este espaço para suas considerações finais. Fraterno abraço. Infelizmente, o crime organizado ele tem esses tentáculos, né? Ele consegue se reinventar, mas como segurança pública, nós temos que fazer o nosso melhor. Né? E nosso melhor é manter a sociedade segura e deixar esses criminosos atrás dos muros, pagando pelos seus erros e trabalhando em prol da sociedade. Nós somos o Estado, né? E o Estado é o que mantém a ordem no sistema de segurança brasileiro. Então, um grande abraço, fico à disposição e até mais. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, na sequência da série que aborda temas contidos no livro Polícia Penal em Foco, conversei com Stanley Guzmão, autor do artigo A Expansão da Organização Criminosa Comando Vermelho nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Acesse nosso website e saiba mais sobre este conteúdo. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!